Galera, é o seguinte, Spider-Man Miles Morales é o primeiro título de peso para o PS5 e vem com uma enxurrada de coisas interessantes da nova geração pra gente poder comentar sobre, pelo menos em uma impressão inicial. Então é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai se ater aos minutos iniciais do game para poder tentar tirar algumas conclusões sobre ele. Só que antes da gente fazer isso, já quero te pedir para poder deixar o teu gostei porque isso ajuda muito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas e se possível compartilha para poder apoiar o canal. Se você puder fazer isso, eu fico muito grato de verdade. E agora, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Low energy menace. Too easy. Maybe he's a weak-minded. Oh! Hey Jonah, looking good. Very festive. Menace, affectless, treacherous, unhinged. E seguinte, a primeira coisa que a gente precisa deixar clara é que Spider-Man Miles Morales no PS5 roda com dois tipos de modos. O modo de fidelidade gráfica, que executa o game em 4K a 30 quadros por segundo com o Ray Tracing, e o modo Performance, que se apresenta em 60 quadros por segundo sem o Ray Tracing. Essa gameplay de fundo está sendo executada no modo fidelidade, e por isso tem muita coisa pra gente poder falar sobre os visuais do game logo de cara. E tem tudo muito a ver com o personagem curiosamente. Logo no início, o Miles está no metrô, e aqui eu peço a atenção de vocês para poder reparar em como toda a estrutura de metal tem a capacidade de refletir o ambiente em tempo real. E de acordo com o tipo de material, o reflexo é diferente, o que é uma das características mais impressionantes do Ray Tracing. O acabamento do reflexo varia de acordo com o tipo de estrutura que está gerando ele, e isso é muito interessante. Mas como vocês já sabem, porque a gente comenta muito sobre isso aqui no canal, o Ray Tracing é responsável também pelo realismo e qualidade dos efeitos de iluminação, o que inclui sombras e coisas do tipo, sendo os efeitos de reflexos apenas uma consequência disso. Então vamos lá, reparem na iluminação indireta reproduzida na jaqueta de Miles nessa animação, reparem como ela cria sombras suaves em si mesma. Esse é o efeito que a gente chama de Ambient Occlusion, que por ser bem minucioso acaba sendo difícil de ser criado, mas não é um problema aqui. Outra coisa interessante a ser mencionada é a pele do personagem, que assim como a própria roupa, ela tem a capacidade de rebater a incidência de luz e cria um efeito de luminosidade muito bonito na textura da modelagem do protagonista. Até nos lábios dele a gente consegue ver o efeito acontecendo, provando que o jogo se atentou muito aos detalhes. E por isso, podemos dizer que o Ray Tracing está acontecendo aqui de forma bem veemente e vamos encontrar outras provas disso em outras partes desse vídeo. Só que a gente não pode se ater apenas a esse tipo de coisa, porque precisamos comentar sobre outros elementos que contribuem muito para a imersão do jogador com o novo personagem, e principalmente que difere ele do protagonista do game lançado originalmente no ano de 2018 para a geração anterior. Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção no game anterior era a densidade demográfica da cidade. As ruas eram cheias de NPCs e eles estavam sempre fazendo coisas diferentes e muitas vezes rolava uma interação com o protagonista. Spider-Man sempre foi muito carismático, então assim, às vezes você estava caminhando pela calçada e você conseguia simplesmente parar para poder cumprimentar um pedestre ou algo do tipo. E esses pedestres, ou eles estavam caminhando pelas calçadas, ou eles estavam se reunindo em grupo, fazendo alguma atividade aleatória, enfim. Sempre foi muito interessante ver isso acontecendo em tempo real, e essa qualidade se manteve, só que agora com o diferencial de que encontramos uma riqueza de detalhes ainda maior. Como no local a estação do ano é o inverno, as ruas estão cobertas de neve sempre com uma textura molhada sobre o asfalto em função disso. Os personagens, enquanto falam, soltam fumaça pela boca e os flocos de neve desempenham seu papel muito bem conforme vamos explorando os ambientes e se movimentando livremente por eles. Para qualquer lugar que a gente olhe, encontramos muitas animações acontecendo ao mesmo tempo e com uma fluidez que eu tenho que dar mérito para a nova geração por ser realmente impressionante. Pete, you here? Just down in some rocket fuel. Mas eu preciso ser justo, proporcionalmente falando, o game não apresenta um grande avanço na modelagem dos personagens, só que isso já era muito bom por sinal no PS4 e PS4 Pro na versão original. A principal diferença aqui está nos detalhes, nos mínimos detalhes, como os pequenos objetos apresentarem reflexos, a qualidade dos materiais, a densidade das sombras por termos uma incidência de luz menos forte no período em que o game se passa e a naturalidade dos acontecimentos nas animações. Tudo parece
parece tão vivo e tão real que chega a ser assustador. It's secure. You're drifting Helix 2. We have a weight imbalance. Corrective 236. Rudders unresponsive. Brace for impact. E logo depois da calmaria, os momentos mais frenéticos começam a aparecer, e Miles protagoniza a primeira movimentação de combate, que se diferencia um pouco de Peter Parker, e claro, isso é primordial para a gente não sentir que apenas mudou a roupa do protagonista. A gente precisa ver Miles Morales como Homem-Aranha de fato, e é isso que encontramos nos movimentos dele. Miles está em início de carreira e deixa isso um tanto quanto claro na sua movimentação, principalmente durante o combate corpo a corpo. Os poderes adquiridos deram a ele agilidade, força e mais um outro bocado de coisas, mas ele parece estar se acostumando com isso ainda. Alguns movimentos são meio desajeitados, o que é interessante por contextualizar diretamente com o que a história passa pra gente sobre o personagem. Ele ainda é muito imaturo, mas ele coloca sua personalidade ao manter um padrão freestyle enquanto solta teias pelos cenários abertos, e isso é bem bacana porque também se difere de Peter Parker no jogo original. Enquanto o combate está rolando, os efeitos de iluminação brilham no cenário. O asfalto rebate firmemente a luz do sol, embaixo do caminhão tem uma poça d'água que quase ninguém reparou que tem reflexo aplicado. Os personagens também interagem muito bem com isso e vemos efeitos de partículas por conta do acidente com caminhões ali naquele local. Partículas essas que estão acontecendo em todos os locais aqui. Então a gente vê faíscas de fogo e muita fumaça com uma densidade excelente no ambiente. Por isso é interessante a gente ressaltar mais uma vez a quantidade de coisas acontecendo em um único lugar do extenso mundo aberto do game. Já nos momentos seguintes, existem duas situações que chamam muito a atenção, por isso vamos por partes. Primeiro, o nível de detalhes nos ambientes internos. O comum é a gente ver em jogos de mundo aberto muito mais ênfase nos cenários externos do que nos internos, e entenda comum como diferente de normal nesse caso, porque o padrão de qualidade deveria ser o mesmo sempre, mas não é o que acontece como um praxe em jogos desse tipo. Só que Miles Morales leva isso a um outro patamar quando mostra pra gente essa perseguição dentro de locais em que mesmo todos sendo distintos uns dos outros, dá pra ver muita coisa acontecendo nele se tirarmos um pouco os olhos do protagonista e repararmos nos arredores, e isso chega a ser assustador, positivamente falando, é claro, porque reparem na quantidade de animações e eventos que a gente consegue ver só de observar um pouquinho para os lados. Hang on tight, tiny spider! Spider-Man, hey! Need a little help? Hey! Whoa! Gotcha! O segundo item que eu preciso mencionar é a mudança de texturas em tempo real, seja nos ambientes internos ou nos externos. Tem muita coisa se quebrando, muitas explosões acontecendo ao mesmo tempo, porque o Rhino está correndo pelos locais levantando neve para todos os lados, ou nos ambientes internos com muitas pessoas no meio do caminho tentando desviar dos acontecimentos. Enfim, o polimento realizado quando uma textura muda de forma ao se quebrar, por exemplo, é realmente incrível e mostra uma fluidez bem satisfatória ao realizar essa mudança de estado, contribuindo de certa forma para o realismo do jogo. E por último a gente tem a batalha de chefe, que é contra o Rhino. Particularmente eu pensei que por já estar acontecendo toda essa perseguição há um tempo, quando chegasse a hora de enfrentar ele de fato, não ia ter muita coisa além do combate corpo a corpo não. Mas me surpreendi. A batalha é cortada por diversas animações que servem para poder apresentar os novos poderes de Miles, transitar entre cenários e de quebra ainda mostra que de fato nesse jogo Peter Parker é o coadjuvante da narrativa. Tudo isso acontece de forma bem equilibrada. A gente tem muitas partes em gameplay que são balanceadas com essas animações, o que é importante para não parecer que o jogo é mais visto do que jogado, e isso é claro acaba trazendo muita imersão tanto para a história quanto para a gameplay. No fim, podemos dizer que Spider-Man Miles Morales é promissor e aparentemente melhora tudo o que foi apresentado pelo original, além de introduzir um novo personagem,
que consegue ser único. Mas galera, esse daqui foi o meu vídeo inicial de Spider-Man Miles Morales. Particularmente gostei muito do que eu vi. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve ativando o sininho das notificações, porque assim você não vai perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí. Se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima. New York's only Spider-Man. Please don't screw this up.